Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a aula de fechamento, sobre lesão e regeneração muscular dentro da disciplina de trofismo e plasticidade tecidual. Então, como vocês me conhecem, eu sou o professor João Luiz Durigan, do curso de Fisioterapia da Universidade de Brasília. Bom, então basicamente, pessoal, antes de falar de lesão, os mecanismos e a adaptação do músculo à lesão muscular, nós precisamos entender os tipos de lesão muscular. O primeiro deles é a contusão, que nada mais é que uma força compressiva sobre o músculo. Um bom exemplo é o choque entre dois jogadores, Por exemplo, dois jogadores de futebol, se tem uma colisão entre eles e há uma contusão. O estiramento é quando o músculo é alongado excessivamente, enquanto é exigido uma tensão excessiva. Exemplo, saltador. A lesão por estiramento, pessoal, é uma lesão característica de uma atividade excêntrica. Então, quando o saltador faz o salto, o atleta faz o salto e ele aterriza, ele está fazendo uma atividade de desaceleração, uma atividade pliométrica, especialmente aí na musculatura da coxa e o quadríceps femoral. E isso pode sim fazer uma lesão de estiramento. E a laceração é uma forma incomum de lesão muscular e envolve aí sempre objetos pérfuro-cortantes. Bom, algumas características dos tipos de lesões. A contusão é uma força aplicada, como eu disse, diretamente sobre o músculo. Geralmente a ruptura ocorre no local ou adjacente ao local. E se o músculo estiver contraído, geralmente existe aí uma lesão mais superficial, porque a distribuição da energia não vai ser tão profundamente, não vai ocorrer uma dispersão profunda, então as fibras lesadas serão superficiais. E quando a contusão ocorre com o músculo relaxado, existe aí uma lesão das fibras de uma forma mais profunda, mais próximas aos ossos. E o estiramento, que tem uma característica de ter uma lesão durante uma atividade excêntrica, geralmente ocorre na junção miotendínea. Aqui a gente consegue ver uma lesão por estiramento. Percebam vocês aqui uma avulsão do quadríceps femoral. Então aqui a gente vê o gap, buraco, a gente não vê a presença do músculo, e o músculo contraído lá em cima. Percebam vocês que ele está estirado, ele está num estágio de contração muscular. Muito bem. Já a lesão de laceração muscular, esse exemplo aqui, embora hipotético, difícil no Brasil, a gente não consegue imaginar, mas essa é uma lesão pérfuro-cortante, onde o toureiro aqui, ele acabou sofrendo aí uma lesão muscular, de tecidos moles, isso inclui no músculo, graças à chifrada que ele tomou. E aqui, uma lesão do peitoral maior, mesmo provavelmente uma lesão por estiramento. A gente consegue ver aqui o músculo totalmente contraído no estado de hipertônico, na verdade, como se ele tivesse retraído, porque houve uma lesão de estiramento do peitoral maior. É importante ainda, pessoal, sei que isso aqui talvez não seja o foco da aula de plasticidade, mas clinicamente é importante que vocês já comecem a entender, desde aí do terceiro semestre, que nós temos uma divisão de microtrauma, ou chamado microlesões, e macrotraumas. Então o que é um microtrauma? É um esforço repetitivo que produz reações no nosso corpo, no nosso organismo. E essa reação ela é uma adaptação, que é a hipertrofia, hiperplasia, alterações mecânicas, Por isso que nós já falamos isso da hipertrofia muscular. É uma adaptação a um esforço repetitivo. E pode ser que, se o tecido não conseguir se adaptar a essa carga, isso gera uma lesão. E geralmente essa lesão ela tem uma característica de ser degenerativa, Como, por exemplo, uma lesão articular ou uma lesão tendínea, em corredores, em atletas de alto nível. E aqui, por exemplo, costureiras trabalhando, que é uma característica também de lesão, de um esforço repetitivo,
especialmente aqui na musculatura do membro superior, que pode causar uma lesão degenerativa. Por outro lado, pessoal, o macrotrauma, né, ou as macrolesões, elas são resultantes de cargas de alta, média e baixa energia. Então é como se eu tivesse uma carga, mesmo que fosse de baixa energia, e eu tenho o processo de lesão imediato. É diferente de um microtrauma que vai sendo, né, ou vai ocorrendo ao longo do tempo. Aqui eu tenho uma lesão que ocorre imediatamente à exposição à carga. Aí eu tenho, né, basicamente um processo inflamatório e o início do reparo, né? Não necessariamente também no microtrauma eu também posso ter isso, mas eu não tenho um começo, meio, fim, ou seja, um começo imediato, né? No microtrauma eu tenho isso, essa exposição ao longo do tempo. E aí, né, geralmente, né, a gente pode dar exemplos aqui, por exemplo, uma contusão entre atletas de futebol, aqui uma possível, né, então um gesto esportivo que pode gerar um estiramento aqui dos isquiotibiais, e aqui um trauma, colisão, né, de trânsito, aqui, que resultou aqui num capotamento, tá? A despeito, pessoal, do tipo de lesão, se é micro ou macro trauma, tá? As fases da lesão muscular e as fases da regeneração muscular serão idênticas, tá? E é isso que a gente vai descrever agora, né? Que é a patobiologia da lesão muscular, que é dividida em 3 fases, tá? A fase de destruição, a fase de reparo e a fase de remodelamento da fibra. Muito bem, pessoal. A fase de destruição ela é caracterizada basicamente com um infiltrado de macrófago, tá? E pela uma fase tipicamente inflamatória, como qualquer outro processo inflamatório após, né, uma lesão tissular. Então, com a ruptura da fibra, né, ocorre a necrose da miofibra ou da miofibrila, que é um processo de degeneração que se inicia próximo ao foco da lesão e pode se propagar ao longo de toda a fibra. E é interessante que o próprio citoesqueleto, né, gera, né, uma contração de parte da fibra que evita, né, o processo ou o aumento da necrose ou o processo da degeneração da fibra. Então é basicamente, né, o que nós chamamos de banda de contração. Então aqui nós temos as fibras musculares, né? Então aqui tem uma fibra, aqui tem outra fibra, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui nós vemos um processo, né, inflamatório intenso, especialmente de macrófagos, né, vários macrófagos, certamente células satélites se diferenciando aqui, sendo ativadas para o processo de regeneração. E aqui a gente consegue ver, tá vendo aqui, ó, parece que uma barreira de proteção, tá? Isso aqui é chamado de banda de contração, que é uma adaptação que ocorre no músculo, especialmente pelo citoesqueleto, que evita que essa onda de necrose e essa fagocitose promovida pelo macrófago se espalhe ainda mais para dentro da fibra muscular, que não foi comprometida de forma original com a lesão. Ou seja, não foi originalmente lesada. Tá claro? Então nós temos essa banda de contração, que é uma estratégia, né, que é uma adaptação imediata após a lesão para reduzir a proliferação da lesão, além do foco da lesão inicial. E aí, é claro, né, nós temos o processo inflamatório como um todo. Há uma ruptura de vasos, né, então células inflamatórias, né, apresentam-se livre acesso, né, ao local da lesão. Dentro do músculo lesado existem os macrófagos, né, e fibroblastos, que vão produzir sinais quimiotáticos. E esses, né, aliados a esses fatores liberados, o tecido apresenta um estoque também de macrófagos dentro da matriz celular, que serão liberados se necessários, né, se necessário. E aqui nós temos, né, uma outra maneira, um outro esquema, né, mostrando aqui 5 fibras musculares. Tá? Aqui nós temos uma área de lesão central. Né? Aqui nós temos uma área de lesão secundária, tá certo? Que pode ter sido lesada. Tá? Que pode ter sido lesada, não, ela não foi lesada. Ela pode passar por um processo de regeneração, de necrose ainda. E aqui a área íntegra. Tá certo? Aqui a área íntegra. É importante vocês já perceberem, pessoal, que se eu tiver, claro, né, se eu tenho lesão nessa área central, eu tenho redução ou perda, né, da inervação
dessas fibras musculares aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto eu não tiver um brotamento, como mostra nesse exemplo aqui, para ter uma inervação da fibra, tá? Muscular, pós-lesão, eu não tenho um ciclo completo de regeneração muscular, tá? Vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente, vai ficar mais claro, mas é importante que a gente já denomine, né, já passe esse conhecimento para vocês aqui nesse slide. Então, é claro, aqui nós temos, né, uma vasodilatação importante, né, os macrófagos presentes na matriz celular, especialmente, né, os que vêm pela circulação, vão fazer a fagocitose. Existe aqui também uma produção já, né, de fibras elásticas, colágeno para o reparo tecidual, também, não só da parte intramuscular, mas especialmente da matriz extracelular, tá? E aí eu vou seguir, né, na verdade eu vou ter todas as fases do processo de reparo tecidual classicamente dispostas dentro do clássico do processo inflamatório. O que é importante destacar é que ao redor dessa fibra lesada, nós já falamos isso na aula de músculo, mas essa célula aqui é a mais importante do músculo, chamada de célula satélite. Então, ao redor dessa fibra muscular, nós temos a célula satélite, que tem característica de ser uma célula quiescente, ou seja, uma célula que fica dormindo, quietinha, e ela vai acordar, ela vai se diferenciar quando eu tenho uma lesão da lâmina basal, nós já discutimos isso na aula de hipertrofia, ou uma macrolesão, claro, ou também pela sinalização advinda do processo inflamatório, tá? Especialmente por macrófagos e citocinas que são liberadas por esses macrófagos. E aqui, pessoal, mora toda a mágica da regeneração muscular, tá? Então esse esquema, um esquema clássico, tá? Proposto por volta de 2010 e até hoje tem sido muito estudado, tá? E ele mostra como a célula satélite, né? Qual que é o papel da célula satélite, não local, mas também da célula tronco, né? Das células progenitoras na regeneração do músculo. Então vamos lá. Então aqui a gente está vendo uma fibra muscular, tá? Os seus núcleos, e aqui uma célula satélite. Imaginem vocês que eu tenho um sinal de lesão aqui, que pode ter sido causado pela ruptura da lâmina basal, por uma macro ruptura, né? Ou até mesmo, né, por sinalização do processo inflamatório. Basicamente o que eu vou ter? Vamos olhar aqui em B2, tá? Então eu tenho uma ativação e diferenciação dessas células satélites em mioblastos, tá? Os mioblastos vão se diferenciar, vão se proliferar, né? Vários mioblastos vão formar o miotúbulo, e o miotúbulo vai se diferenciar, vários miotúbulos na verdade vão se diferenciar numa nova fibra muscular, tá? Então esse é o primeiro caminho que ocorre. Olha só que interessante, ao mesmo tempo que eu tenho ativação em B2, eu tenho uma ativação em B3. Então não necessariamente, não só, quer dizer, as células satélites próximas ou sitiadas, né, no processo de lesão muscular, né, ou dentro da área de lesão muscular, mas também as células satélites distantes, né, adstritas da área de lesão muscular, também se diferenciam por essa via aqui B3 para contribuir com a formação de mioblastos, miotúbulo e a formação de uma nova fibra, tá? Como isso ocorre, João? Ocorre por sinalização que é conduzida pela lâmina basal e pela matriz extracelular, tá? E também pela sinalização de macrófagos e interleucinas liberadas por esses macrófagos, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, vejam vocês que essa célula satélite ela se diferencia no mioblasto, mas também ela se diferencia, tá vendo? Em B4, em uma nova célula satélite, então ela se divide em duas, tá? Fazendo com que nessa via B4 eu sempre tenho a manutenção do mesmo pool, tá? É um termo em inglês, pool, do mesmo pool, da mesma quantidade de células satélites do sítio original, tá? Isso também ocorre, pessoal, na região de lesão. O que ocorre é que muitas vezes eu tenho uma lesão importante que eu não tenho condições dessas células se auto-regenerar, tá? Mas em células satélites que não estão na região comprometida, isso sempre vai ocorrer, tá?
Então, basicamente isso aqui, essa divisão celular que mantém a quantidade de células satélites é importante para que eu tenha células satélites de modo suficiente, né, numa situação basal, para que ocorra sempre o processo de regeneração muscular. Tá? E ao mesmo tempo que eu tenho a contribuição local, seja ela no local da lesão, tá? Ou próximo à lesão, eu tenho a migração de células tronco mesenquimais que vêm, né, da circulação e vão se diferenciar diretamente, tá, em mioblastos. Então eles são sinalizados, né, pelos macrófagos de citocinas, que é o processo de quimiotaxia, né? Então eles vêm da circulação, entram na membrana muscular, se diferenciam em novos mioblastos, em novos miotúbulos, ao mesmo tempo que essas células tronco mesenquimais se diferenciam nessa via A2 para contribuir com a formação do pool, né, para manutenção do pool de células satélites no local da lesão, e via essa linha A3 para a contribuição da manutenção do pool ou da quantidade de células satélites na região não relacionada diretamente com a lesão muscular. Tá? Então, parece complexo, mas não é. É uma forma bem bonita e linda, né, de demonstrar, e simplificada, na verdade, de mostrar como que ocorre essa diferenciação de células satélites, né? Mas é importante também dizer que o próprio mecanismo garante, né, que não só a célula satélite da região da lesão, mas a distrita região da lesão e também as células tronco, né, participem do processo de regeneração do músculo. Fato que contribui com uma característica muito importante da regeneração do músculo, que é manter uma regeneração do músculo, entre aspas, tá? Eu vou usar um termo aqui para ficar mais didático, quase que infinita. Tá? Porque eu sempre tenho a contribuição de outros locais, seja muscular ou da circulação, para células satélites, tá? Para a contribuição de novas células satélites. Isso ocorre, pessoal, em situações onde eu tenho ciclos de lesão e regeneração no músculo de forma constante. Então o músculo sempre tem capacidade de regenerar. Muitas vezes ele pode não regenerar de uma forma adequada, a gente vai ver isso no final dessa aula, mas ele tem sim a capacidade de regenerar, tá? Como, por exemplo, em doenças neuromusculares, como a distrofia de Duchenne, né? A criança tem a ausência de uma proteína de membrana chamada distrofina, e isso faz com que atividades rotineiras, né, atividades de uma simples contração muscular, que não era para causar uma lesão muscular, acaba causando lesões, ou ciclo de lesão-regeneração, e esse músculo dessa criança passa, né, passa ativar o processo de regeneração, tanto localmente quanto as células satélites que não estão relacionadas à lesão, e especialmente as células tronco mesenquimais. Tá? Então isso dá uma característica de constância no processo de regeneração do músculo. Muito bem, pessoal. Então basicamente o que nós temos aqui um outro slide, né, mostrando esse mecanismo, mas os fatores, né, que ativam a célula satélite que está lá quiescente, como o HGF, FGF. Aqui nós já sabemos também, né, que é a ruptura da lâmina basal. Aqui os fatores, né, que fazem com que as células satélites se diferenciem em mioblastos, né, o MyoD, o MIF5, o PAC7, tá? Fatores que aumentam essa diferenciação ou que inibem essa diferenciação, como aqui a inibição pelo TGF-beta, a facilitação pela interleucina 6, tá? Fatores que fazem com que esses mioblastos se fundam, né, em miotúbulos, como o IGF-1, aqui fatores intrínsecos dos músculos, né, que participam dessa fusão, que é a miogenina e o MRF4, tá? E aí esses mioblastos vão ficar paralelo, né? Eles vão ser colocados de forma paralelamente para que eles se transformem, né? Montem novamente uma fibra muscular que foi lesada. Esse slide nós já vimos também, né? Então aqui uma lesão muscular, todo o processo de infiltrado inflamatório pelos macrófagos, tá? E aqui
ativação, né, a importância dos macrófagos, né, na ativação das células satélites, porque eles liberam interleucina 6. Interleucina 6 é ativada e fica um ciclo, né, virtuoso entre uma retroalimentação positiva entre macrófago e interleucina 6. Tá? Aqui mostrando o mesmo esquema, né? Então, participação dos macrófagos na ativação das células satélite, a proliferação das células satélites e a fase de diferenciação até a formação do miotúbulo. Tá? Vocês vão ver, tem uma outra aula de fechamento, tá? Mostrando a influência do controle positivo e negativo do controle do processo inflamatório. É uma aula específica de crioterapia, mas vale para qualquer situação de controle de processo inflamatório, como por exemplo fármacos, no que tange a não ativação, né, ou a inibição desses macrófagos, que pode sim prejudicar a regeneração do músculo. Tá? Bom, então aqui nós temos, né, então as fases, então uma fase inflamatória, a fase de necrose, a ativação de células satélites, a formação do miotúbulo, né, os miotúbulos se diferenciando até formar uma nova fibra muscular. Aqui o músculo, né, uma fotomiocografia do músculo saudável, tá? Aqui em 10 vezes, aqui em 20 vezes, então a gente consegue ver, né, o músculo com sua característica hexagonal, o núcleo, né, com a característica de uma fibra com a característica de ser polinucleada, o núcleo periférico, tá? Tudo tranquilo. Esse aqui é o músculo saudável, passo que nós temos aqui um músculo 7 dias pós-lesão, tá? Aqui nós vemos, né, as fibras que já passaram por processo de regeneração com uma característica única, né, que é o núcleo centralizado. Então eu tenho o núcleo no centro, tá? Então aqui é uma que está passando pelo processo de regeneração. Aqui ainda fibras menores, né, que vão ainda, né, se regenerar, e ainda várias, né, nessa coloração a gente não consegue saber que tipo de célula que é especificamente, mas são núcleos, né, de células que podem ser, possivelmente são células, né, relacionadas ao processo inflamatório, tá? Mas também podem ser células satélites também se diferenciando ou fazendo migração entre as fibras musculares, tá? Mas a sua maioria certamente são células do processo inflamatório. E aqui, novamente, né, mostrando, né, as fibras musculares, uma inervação única, né, seu motoneurônio, tá? As células, né, aqui quiescente, né? Então, na periferia, células satélites quiescentes, tá? E aqui a fotomiocografia do músculo saudável. Aqui, durante o processo de regeneração muscular, tá? Então, vocês veem a proliferação de células satélites, a ausência da inervação. Então, quando a gente olha essa fotomiocografia, a gente vê, basicamente, né, um grande infiltrado inflamatório, células satélites, fibras se regenerando, ó, com o núcleo centralizado. E aqui um processo, né, onde eu tenho já um processo de reparo, né, que já ocorreu, mas ainda as fibras com núcleo centralizado, né, ó, então a gente consegue verificar ainda que é resquício do processo de reparo, e esse reparo só ocorre, pessoal, quando eu tenho a reinervação estabelecida. Então isso é condição sine qua non, tem que ocorrer, tá? E uma das consequências, né, negativas do processo de regeneração é quando eu tenho uma formação de cicatriz, né, dentro do músculo. Isso é muito ruim, porque é como se fosse uma mini junção miotendínea, e esse local já foi mostrado, né, em estudos com ratos primeiramente, né, e estudos mais recentes com humanos. Com certeza é uma região que é mais susceptível a novos traumas, ou seja, toda vez que eu tenho uma reruptura muscular ou lesões musculares repetitivas, né, certamente há uma probabilidade muito grande de ocorrer na junção músculo-tendínea mediante essa cicatriz, que a gente, né, deveria, né, o fisioterapeuta tem que trabalhar para evitar que ocorra. Então, pessoal, conforme nós já dissemos, né, tem que ocorrer a regeneração dos músculos, dos nervos intramusculares, né? Então o processo inicial do reparo pode ocorrer sem o nervo, mas ele não é finalizado, tá? E as fibras desnervadas precisam ser inervadas para que o músculo restabeleça
Na verdade, finaliza o processo de reparo e restabeleça a função, tá? E aqui uma sugestão de tempo, né? O quanto dura um processo de regeneração muscular? Depende muito da característica da lesão, tá? Mas geralmente ele fica em torno de 21 a 28 dias. E aqui novamente todas as fases, né? A fase de lesão, degeneração, né? Que envolvimento importante das fibras musculares, da matriz celular, tá? E aqui já passando para a proliferação e formação de novos miotúbulos até que eu tenha novamente a formação do novo músculo. Muito bem, então a classificação, né, clínica dessas lesões, como eu disse, depende especialmente da severidade da lesão e se tem hematoma e a natureza do seu hematoma. Por quê? Porque se o hematoma for intramuscular, dentro do músculo há um aumento excessivo da pressão, né? Claro, uma pressão intramuscular, e isso vai causar muita dor no paciente e vai fazer uma limitação muito importante do movimento. Se esse hematoma for intermuscular, não há um grande aumento da pressão, né? Porque esse hematoma vai afetar mais as faces externas, ele tende, né, a ser reabsorvido ou vir na superfície, muitas vezes superfície na pele do paciente. Muitas vezes a gente vê, né, lá pelo 7º, 10º dia pós-lesão muscular, importante, que esse hematoma vem para a superfície, então fica roxa a pele do paciente, embora a lesão tenha sido mais profunda, tá? E aí há uma limitação de movimento e uma dor menor, tá? Uma menor dor após a lesão muscular, então a reabilitação é mais precoce para o paciente. Então depende muito, especialmente se eu também tenho lesões de nervos, né, grandes nervos musculares. Bom, ainda, né, existem outras propostas de classificação muscular, mas termos de graduação, de classificação de lesão muscular, né, mas em termos de graduação a gente vai usar o que vocês estão mais habituados aí nos livros textos, que é a classificação em leve, moderado e severo, né. A classificação leve é uma lesão de poucas fibras musculares com desconforto, mas com nenhuma ou pequena perda de força muscular e restrição do movimento. Tá? A moderada eu já tenho uma grande lesão, tá, de fibras musculares, eu tenho uma clara perda de função, ou seja, o músculo não contrai, e a severa eu tenho perda de secção transversa completa, tá? E perda da função muscular, e fatalmente o paciente vai passar por um processo cirúrgico. Bom, pessoal, o que a gente faz nesse processo de reabilitação do músculo? Então, eu vou pontuar algumas questões importantes aqui que tem a ver com a plasticidade. Claro, o intuito da aula não é discutir reabilitação, processo de reabilitação, mas discutir como que o processo de reabilitação, né, ou como os nossos agentes físicos influenciam no trofismo do músculo dentro da regeneração, né, da lesão-regeneração. Então, olha só, quando a gente faz uma mobilização precoce no músculo, tá, alguns estudos já mostraram que essa mobilização precoce no músculo lesado, claro, acelera e aumenta a proliferação capilar, melhora a orientação e penetração das fibras musculares e também das células satélites, e recupera níveis de força muscular mais rapidamente comparado aos músculos que ficaram imobilizados por grande período. Isso é lógico, é óbvio, tá? Mas olha só, a mobilização do músculo não é indicada, tá, nos primeiros dias, tá? Por quê? Porque parece que quando eu faço a mobilização precoce, eu aumento a cicatriz a longo prazo e dificulta a entrada de fibras musculares nesse processo cicatricial. Aqui, pessoal, é um pouco controverso, tá? Vai da literatura, especialmente do tipo da lesão, tá? Então, na prática clínica de vocês, é muito importante vocês conversarem isso com um médico, tá? E tentar chegar num acordo, qual que é o melhor momento de você entrar com a fisioterapia e fazer mobilização precoce, tá? Tudo vai depender do tamanho da lesão, mas a mobilização ou a imobilização na fase inicial, nos primeiros 3 dias, evita a proliferação exacerbada de tecido conjuntivo e rupturas no local da lesão. Ou seja, mobilizar é importante, fazer mobilização precoce, mas parece que nos primeiros 3 dias, ou seja, nesse processo inflamatório, é melhor deixar o músculo quietinho. Tá certo? O que é controverso é o período, tá? Então, a gente está colocando aqui um período mais conservador de 3 dias, mas a literatura, né, tem estudos mostrando que isso pode ser ainda mais precoce,
ou até mesmo ser um pouco mais longo esse período de imobilização, dependendo aí do tamanho da lesão muscular. Bom, na sequência, nós podemos, né, fazer a movimentação desses músculos com muito cuidado, entre 3 e 7 dias pós-lesão, evitando o estresse, né, muscular excessivo, tá? E eu vou fazendo um aumento gradual da atividade, sempre levando em consideração a dor e o desconforto do paciente, tá? Muito bem, nesse tratamento imediato, pessoal, a gente não vai conseguir discutir aqui de novo, né? Não é o foco da aula discutir tratamento, mas eu vou discorrer o que a literatura recomenda e qual o nível de evidência, né? Sendo que essa aula de Price, tá? E os trabalhos envolvendo crioterapia e criolesão estão numa aula de fechamento à parte, tá? Então isso aqui tá tudo em detalhe numa aula de quase 40 minutos, tá? Então vocês vão ver lá que o Price, né, Protection, Rest, Ice, Compression and Elevation, tá? Tá bem descrito na aula, especialmente nesses trabalhos iniciais com ratos e depois com os ensaios clínicos. Do mais, pessoal, nós temos nessa fase inicial estratégias além da crioterapia para controle da dor, tá? Então, controle da dor para facilitar o movimento, tudo bem? E aí a gente tem várias opções, como a estimulação de alta voltagem, interferenciais, né? Correntes de dinâmica de Bernard, que são correntes polarizadas, até mesmo a corrente polarizada, TENS para analgesia, tá? Então aqui a estratégia é você controlar a dor, reduzir o processo inflamatório para tentar fazer o movimento de uma forma mais precoce possível, tá? E aí é claro, né, pessoal, de maneira geral a gente vai sempre buscar a evolução do tratamento com aquecimento, treinamento isométrico, concêntrico e isocinético, né? Claro, se a gente tiver a oportunidade de usar um equipamento isocinético no processo de reabilitação. E fazer alongamentos, né? Para dar leves, para dar aquele estímulo de realinhamento das fibras de colágeno que vão ser sintetizadas, pensando na reorganização desse tecido neoformado, tá? Vamos também dar ênfase nas atividades funcionais, exercício cadeia aberta, cinética fechada, reabilitar todas as funções musculares, né, agonista, antagonista, os sinergistas. Aqui, claro, né, dependendo se for um atleta, né, tiver um gesto desportivo envolvido, a gente também tem que pensar, né, em trazer toda essa função muscular para o gesto desportivo que o atleta faz. Dentro dessas possibilidades do retorno à atividade esportiva, ele tem que, né, ter habilidade, né, para alongar o músculo que foi lesado, tem que ser similar ao contralateral. Então, ou seja, o músculo lesado, imagina que ele lesou o bíceps direito, né, do lado direito, ele tem que ter a mesma habilidade de alongamento, né, sem dor, né, sem desconforto do que o contralateral do que o esquerdo. E é isso, né, o item 2, ausência de dor nos movimentos, tá? Existem várias alternativas de terapêuticas, tá, pessoal? Eu deixei alguns artigos aqui também para vocês lerem, tá? Com relação a essas alternativas. Então, o ultrassom, o laser, terapia hiperbárica, tá? Já foram mostrados quanto em modelos experimentais, todos eles aqui, um alívio da dor, aceleração da regeneração, tá? Mas o que pega, né, é que a maior parte dos estudos não mostra efeitos na regeneração final. Tá? Então parece que eu tenho um efeito imediato, mas a longo prazo não há diferença. E o laser, né, pessoal, ou a terapia fotodinâmica, né, ou a fotobiomodulação, que é um termo mais recente, tem sido utilizado, e aqui sim com ensaios clínicos importantes. Eu deixei aqui os primeiros estudos, tá? Vocês vão olhar aqui e achar que as referências são antigas, mas são os primeiros estudos que começaram, né, a descrever o uso da ultrassom, laser, terapia hiperbárica, tá? Então não tem coisas aqui que não é nada recente, pelo contrário, já faz um bom tempo que tem sido estudado. Mas o laser, nos últimos 5, 10 anos, tem vários estudos mostrando, especialmente para recuperação muscular, com humanos já, ensaios clínicos muito interessantes, com resultados bem positivos em termos de recuperação muscular. Também deixei alguns estudos, né, mostrando algumas perspectivas, né, de farmacológicas ou fatores de crescimento, né. Eu vou mostrar na sequência ali,
a importância de alguns fatores de crescimento musculares, mas o IGF-1, né, como inibidor de fibrose, né, o primeiro estudo foi esse estudo do Sato de 2003, e isso abre, né, uma importante janela de oportunidade para terapias gênicas, especialmente envolvendo células-tronco no processo de regeneração do músculo, tá? Então aqui esse foi o primeiro estudo mostrando, né, que os animais que hiperexpressavam MGF, né, que é o Mechanical IGF, né, que é o fator mecânico muscular do IGF, apresentaram aceleração no processo muscular. Então o estudo do Sato que eu mostrei, que eu descrevi antes, né? Então aqui eram os animais, né, selvagens, né, do tipo wild type. Então aqui está o camundongo, e aqui os animais geneticamente modificados, né? Percebam vocês que ele tem um músculo maior, é um músculo hipertrofiado, é um músculo bombado, então é um rato bombado, né, por natureza. Não é por natureza, né, por modificação genética. E quando esses animais sofreram lesão muscular, eles apresentaram uma regeneração muscular mais rápida, mais acelerada, tá? Aqui também foi o primeiro estudo, né, que mostrou a miostatina, né? Então, animais com mutação da miostatina apresentaram, né, aumento da massa muscular. A gente fala um pouquinho disso na aula de hipertrofia muscular, tá? E aqui mostrando, né, o papel da miostatina na ativação, né? Então, o que ela acaba fazendo ela ativa, ela facilita, né, a proliferação e a diferenciação das células satélites. Na verdade, né, se a gente vê aqui, nós temos a célula satélite sendo diferenciada, né, todos os fatores de crescimento, e quando eu tenho miostatina, né, a sinalização de miostatina acaba aumentando aí a proliferação e diferenciação das células satélites. Então, parece que também é uma das terapias gênicas aí que a gente pode esperar nos próximos anos. Esse é o primeiro estudo que mostrou isso em 2005, tá? Bom, então, algumas coisas importantes, né? Vamos chamar de mensagem para casa. A primeira delas, pessoal, a fibrose do músculo só acontece se o mesmo ficar imobilizado por longos períodos ou se a gente fizer reincidivas, tá? Não está aqui, mas é importante. Se a gente fizer reincidivas, então, a gente não pode deixar o músculo imobilizado por muito tempo. E lembre-se também, a gente não pode fazer imobilização muito precoce. Então, a gente precisa acertar esse timing de quando a gente entra com a fisioterapia, tá? Mas não dá mais, ainda hoje, né, a gente vê médicos, às vezes uma lesão nível 2 ou nível 1, mas nível 2, né, o indivíduo ficando 7, 14 dias imobilizado, não pode. Ele vai ter uma fibrose importante, tá? Não pode. Bom, e aqui são as principais consequências da lesão muscular, né? Então aqui nós temos uma lesão muscular perfeita, né? Digamos assim, tá? Eu tenho aqui uma restabelecimento da fibra normal, tá? No 2 nós temos o que nós chamamos de gap, tá? Então uma regeneração onde eu perdi uma área de secção transversa, tá certo? Teoricamente isso aqui, se eu reduzo a área de secção transversa do músculo, eu reduzo a geração de força, tá? Então é uma consequência negativa. Aqui eu tenho a geração de fibrose, né, dentro da fibra, tá? Na verdade aqui eu tenho uma fibra, né, dentro da outra, como se fosse uma split fiber, né? Então isso ocorre devido a uma incompleta fusão, né, dos miotúbulos, tá? Aqui quando eu não tenho, né, uma ligação, né, entre a parte lesada, que vai necrosar, ou muitas vezes ela pode ficar, né, sem sofrer o processo de necrose, mas percebam vocês que ela não vai ter característica da fibra muscular, tá? Então não tem uma ligação, tá? Então isso aqui também ocorre, né, pela falta de fusão dos miotúbulos. E aqui é a pior das consequências da lesão muscular, negativa, digamos assim, né, que é a falta de regeneração. E aí sim, isso aqui, né, pode, né, na verdade isso aqui não tem um músculo, né, é um músculo independente, né, uma fibra independente, mas aqui eu tenho duas fibras, né, tá vendo? Então aqui eu tenho característica normal, e o grande problema aqui é que eu vou ter
uma fibrose, né? Eu vou gerar uma mini junção miotendínea e facilitar um processo de uma nova lesão muscular. Então essa aqui é a pior das consequências e fatalmente ocorre por uma imobilização prolongada ou também por recidivas de lesões, tá? Muito bem, pessoal. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês pensarem como é tranquilo, racional da gente fazer a fisioterapia, né? Que nós chamamos de pirâmide da reabilitação. Então, toda vez que eu tenho um trauma, né, eu sempre vou ter um processo inflamatório e eu vou ter que usar recursos terapêuticos para melhorar o processo inflamatório. Na sequência, eu vou pensar na reestruturação, no restabelecimento da amplitude de movimento, tá? Depois, a força muscular, restabelecimento e treino proprioceptivo, até que eu tenha restabelecimento na verdade, né, a propriocepção junto com a prescrição de treinos funcionais e o retorno à atividade, seja uma atividade laboral ou uma atividade desportiva, tá? Isso não quer dizer que eu tenho que tratar todo o processo inflamatório para depois pensar em amplitude de movimento, para depois pensar em força muscular. Não, isso aqui é uma pirâmide. É claro que eu tenho momentos aqui que eu tenho que trabalhar nas duas interfaces. Mas eu não consigo fazer um treino funcional ou trabalhar a força muscular enquanto tem um processo inflamatório importante, entenderam? Então isso aqui é uma hierarquia, então eu tenho que controlar o processo inflamatório, que é a base, tenho que restabelecer a DM, tenho que restabelecer a força, restabelecer a propriocepção para ter treino funcional e dar alta para esse paciente, tá? Então isso aqui é chamado de pirâmide da reabilitação, parece simples, né, mas não é, né, porque aqui tem a nossa formação, né? Então tem o ato da gente prescrever, saber ter uma boa avaliação, prescrever os melhores recursos, dosar, né? Fazer dose e resposta, né? Mas basicamente é isso que a gente tem que pensar num processo de regeneração muscular, que é o tema da aula, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que nessa aula de fechamento, aliado à aula de uso da crioterapia, né? Como controle do processo inflamatório dentro da regeneração muscular, acho que esse módulo, espero que com essa aula, na verdade, né, aliado a essa aula de crioterapia, que a gente tenha conseguido atingir o objetivo principal desse módulo, que é estudar, né, a plasticidade, a adaptação do músculo na lesão e como o músculo se regenera. Um forte abraço e até a próxima.